Muito prazer, meu nome é Gabriel, versão imberbe do site Pentagon Austrian. Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre como perceber e como resolver uma fraqueza de quadríceps. Esse é um vídeo com um assunto extremamente importante porque você vai achar pouquíssimo, se não nada, sobre isso na internet, principalmente no que diz respeito a treinamento de força e nos powerlifts. Entretanto, é essencial que você entenda quando isso acontece, por quê e como você vai perceber. Então vamos rapidamente para aquele aviso e entrar nesse assunto complicado. Se você gosta de vídeos sobre treinamento de força, postura e assuntos relacionados, não deixe de dar uma olhada aqui no canal Gabriel Martins Fitness. São mais de 500 vídeos com assuntos e abordagens totalmente exclusivas, nunca vistos no Brasil e algumas até no mundo. Pode ter certeza que esse tipo de conteúdo você não vai achar com facilidade disponibilizado totalmente de graça. Tudo que eu peço para você é que, se for possível, ajudar o canal. Você pode fazê-lo de maneira direta, como por exemplo, uma doação no meu Pix, gabrielmartinsfitness@gmail.com. Isso ajuda bastante a gente continuar produzindo conteúdo. Como por exemplo, você pode fazer uma pequena doação de R$10 e pedir um assunto de um vídeo ou apenas um agradecimento. Você também pode contribuir através do PicPay, do PayPal e até uma carteira Bitcoin. Caso não seja possível, você pode fazê-lo de maneira indireta, como por exemplo, deixando aquele joinha, escrevendo um comentário de 3 a 5 palavras, nem que seja falando assim, vídeo muito bom. Isso já ajuda bastante o crescimento do canal e as estatísticas. Você pode também se inscrever aqui no canal, eu posto vídeo toda semana, e não se esqueça de clicar no sininho para que você receba notificação toda vez que eu fizer um upload. Dito isso, vamos direto pro vídeo. Então, pessoal, fraqueza de quadríceps não é algo muito comum? Não. A fraqueza de quadríceps é um ponto fraco extremamente raro, tá? Eu diria que ele é mais raro do que você ter fraqueza de peitoral no supino, tá? O quadríceps é um grupo muscular que já é dominante na maior parte das populações que vão às academias e principalmente o pessoal que treina força, tá? Por quê? Pelo nosso estilo de vida. A gente vê que a presença da hiperlordose é gigante, então você também imagina que a dominância de quadríceps também é gigante. Assista esse vídeo, mas assiste até o final e tome muito cuidado com esse conhecimento que eu vou aplicar aqui agora, porque se você não tiver fraqueza de quadríceps e você fizer as dicas que eu vou passar, a chance de você gerar lesão é muito grande, gerar dor é muito grande, tá? Porque o quadríceps dominante é perigoso, não só na hora de fazer os exercícios, mas para o seu cotidiano, para a sua vida fora da academia. A maior parte da população, principalmente que assiste meu canal, ou qualquer população que treina força, na verdade, vai ter fraqueza de posterior de coxa e não de quadríceps. E se você quiser um vídeo sobre como detectar fraqueza de posterior de coxa, por favor, manda aqui nos comentários, que aí eu vou trago para vocês também, e aí vocês vão poder assistir os dois e comparar talvez qual que se encaixa mais com você. Eu vou explicar o meu caso para você ter noção do quadro, tá? Eu já treino força já tem alguns anos, eu sigo o método conjugado já tem, vai dar 2 anos aqui agora, e eu posso te garantir com certeza que faz no mínimo 3 anos e meio que eu não faço acessório de isolamento de quadríceps. Por quê? Porque eu tinha hiperlordose, eu tinha uma dominância de quadríceps enorme, tá? Então eu sabia que eu tinha que focar a cadeia posterior, e eu foquei cadeia posterior por mais de 3 anos. Isso quer dizer que eu não realizava agachamento frontal? Não, eu tô falando exercício de isolamento, exercício focado em desenvolver o quadríceps. Eu recentemente comecei a trazer agachamentos com a postura mais próxima, mas eu posso garantir também com certeza que eu realizei agachamentos com as pernas afastadas por 1 ano, sem trazer a perna para dentro. Ou seja, eu tinha uma fraqueza enorme, que era a cadeia posterior, glúteo, posterior de coxa e lombar principalmente. Eu ataquei isso por anos. E só agora que eu comecei a perceber que eu posso ter uma fraqueza de quadríceps, e como eu percebi eu vou falar aqui no vídeo, tá? Então é só pra vocês terem uma noção de que isso daqui não vai acontecer em 1 mês de treinamento, isso aqui não vai acontecer em 1 ano de treinamento, tá? Principalmente se você tem hiperlordose, se você tem dominância de quadríceps. Então esse é o grau. Agora, dito isso, eu posso começar a falar como que eu percebi a minha fraqueza de quadríceps. Eu só tô dando essa dica porque isso é importante. Isso é a diferença entre você ter uma dor no joelho que pode gerar uma lesão grave ou não, tá? Então é tão importante assim. Vamos lá, pessoal. A primeira, eu acho que é a mais simples, mas também é a mais subjetiva, tá? Que é a questão da massa muscular. Sempre que você fala de ponto fraco, ou na maior parte das vezes, se for algo que está externo, né, braço, torso, perna, você vai conseguir ver no espelho. Então você percebe uma ausência de massa muscular. Agora, como o espelho é difícil da gente confiar, é difícil da gente confiar na gente mesmo, uma dica simples que a gente pode tentar aplicar é que quando você começa a agachar por volta de 160 quilos, 150 para homens, por volta de 100 quilos para mulheres, ou até mais, é claro que ambos conseguem muito mais do que isso, mas começando a chegar perto desses números, as suas calças, principalmente calça jeans, vão ficar apertadas na parte anterior da perna. Isso aí é dica
dica. É uma dica tão boba, mas que funciona tanto porque a maior parte das calças jeans não estica tanto assim e elas não são feitas para pessoas que têm pernas muito musculosas. Então, quando você começa a deixar o seu agachamento mais forte, você vai perceber que as calças vão ficar muito mais apertadas, principalmente na parte de frente da perna. Então, é uma dica simples aí. Então, se você tá com fraqueza, você vai perceber que essa massa vai estar reduzida, sua calça não vai estar tão apertada. Se você tem um percentual de gordura mais baixo, no caso principalmente dos homens, a definição vai embora, tá? Então, por quê? Porque é uma região fácil de você ganhar massa muscular. Então, se você tem fraqueza, vai ter uma diminuição aparente e você vai perceber que proporcionalmente você não tá com aquele quad sweep, você não vai estar com aquele vasto medial ou VMO definido e tudo mais. Então, essa é uma forma simples, mas um pouco subjetiva. A segunda dica, pessoal, é a fraqueza na região inferior ou, entre aspas, o buraco do agachamento, tá? O agachamento, não importa a distância que você tiver, geralmente o que vai te tirar da porção mais baixo é o quadríceps. E é justamente por isso que pouquíssimas pessoas falham no buraco. A maior parte começa a subir e falha no meio ou falha lá em cima. Geralmente no meio, tá? Que é a questão da transição e do desequilíbrio entre grupos musculares, mais em específico quadríceps, que é raro. Pesquisa aí na internet pessoas falhando no agachamento, você vai ver que elas descem, sobem um pouquinho e caem. A pessoa que tem fraqueza do quadríceps, ela vai descer e vai ficar, não vai conseguir subir. Eu percebi isso novamente acontecendo comigo. Vou tentar procurar algum vídeo, eu não tenho certeza se eu tenho gravado todos os vídeos dessas falhas, tá? Mas geralmente, às vezes que eu comecei a falhar no agachamento ou que infelizmente aconteceu, foi em regiões muito baixas da amplitude de movimento. E junto a essa dica, uma outra é que você vai ter uns agachamentos frontais que são proporcionalmente mais fracos. Essa também é uma dica que é um pouco difícil, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de entrar no front rack. Isso por si só limita o agachamento frontal dela. Mas, considerando que você tem uma boa mobilidade para conseguir encostar a barra no seu ombro, você vai perceber que proporcionalmente o seu agachamento frontal está bem fraco, considerando que ele é majoritariamente quadríceps e glúteo, tá? E costa superior para estabilizar o movimento. A terceira dica, e essa também é uma dica muito poderosa, essa sim eu acho que você consegue ver com mais clareza, é a grande instabilidade e fraqueza em movimentos unilaterais de perna. Lógico que não flexão de perna, mas movimentos de extensão de perna, agachamento búlgaro e lunges, tá? Tanto para frente quanto para trás, apesar de que para trás ainda é mais cadeia posterior. A instabilidade é um fenômeno interessante, porque as pessoas perguntam, se eu treinar muita estabilidade, eu vou melhorar o agachamento? Depende, assim. Vamos dizer que é uma curva que tem um ótimo, tá? Se você é muito instável em uma perna, vai atrapalhar seu agachamento com duas. Beleza. Aí você melhorou um pouquinho, você vai ter a transferência. Se você melhorar acima desse nível, né, desse platô, não vai fazer diferença, entendeu? Então, você treinar um pouco é bom, mas você treinar demais não vai fazer diferença. Vai atrapalhar? Não, mas não vai fazer diferença em questão de transferência para o agachamento com barra nas costas, convencional do power que a gente está falando, tá? Então, assim, você não pode estar muito ruim, você tem que estar ok, se você quer o mínimo. Se você quiser otimizar, aí você treina bastante aquilo para ficar muito bom naquilo. Mas o agachamento de quadríceps, você vai perceber isso. Infelizmente eu não tenho vídeo, mas recentemente eu fui realizar uma série de agachamentos búlgaros, tá? E eu percebi grande instabilidade, estava tremendo na hora de realizar o exercício, principalmente na porção final. E aí, isso pode estar associado à dica que eu vou dar em seguida, tá? Mas tem a ver com o equilíbrio entre os grupos musculares dentro do próprio grupo quadríceps. Então você vai perceber essa instabilidade, falta de equilíbrio e, principalmente, uma coisa que a gente sempre vê quando tem fraqueza, você tremer na hora de realizar o exercício. Tô realizando o tríceps atrás da cabeça, meu braço tá tremendo, possível fraqueza, tá? Então, sempre que você fizer um exercício, sentir que você tremer um pouco, abdômen, isso é muito comum, abdômen, porque o abdômen, as pessoas têm abdômenes muito fracos, então você tem que desenvolver. Geralmente vai fazer prancha, vai tremer, então anota, sempre que você perceber isso no seu treino, é bom você anotar e prestar atenção naquilo ali, como atacar aquilo ali de maneira segura para você melhorar essa fraqueza. A próxima dica também é uma dica controversa, mas que agora eu sei porque aconteceu, na época eu não entendi. Exercícios compostos com grande amplitude de movimento podem levar a dor de joelho. Como assim, Gabriel? Você não falou que isso acontece por fraqueza de posterior? Então, com calma. Considerando um indivíduo que é muito treinado em cadeia posterior, era o meu caso. Não estou falando que sou mais forte do mundo, estou falando que é algo que eu treinei por 3 anos. Então, assim, considerando essa situação, você não deveria sentir dor ao fazer um exercício com amplitude muito grande, composto, como por exemplo o agachamento goblet, né? Segura a carga aqui na frente, com as pernas médias para próximas e desce lá embaixo, cola a bunda no chão e sobe. Esse não deveria ser um exercício que gera dor de joelho, porque a maior parte das dores vão acontecer por questão de cisalhamento. A parte anterior está muito forte, a parte posterior está
está muito fraca, ela puxa e isso acaba deslocando as estruturas do seu joelho, gerando uma pressão. Isso gera a maior parte das dores. Mas nesse caso específico da pessoa que tem fraqueza de quadríceps, o que a gente percebeu é um fenômeno um pouco diferente, né? Alguns músculos, principalmente o VMO, que é o vasto medial, que é o que está para a parte de dentro da coxa, olhando de frente, ele tem um papel muito importante na movimentação da sua patela, que é aquele osso do joelho. Então, assim, quando a pessoa tem uma fraqueza, esse músculo não está legal, ele não vai conseguir mover a patela de maneira ótima ao realizar exercícios compostos com grandes amplitudes de movimento. Isso foi, novamente, o meu caso, tá? Como que eu percebi isso? 3 séries de 10 no goblet só com 20 kg é pouco, é pífio, tá? Inclusive, eu achei que eu ia fazer mais no dia, mas não consegui, por isso que eu fiz só isso. No dia seguinte, eu senti uma leve dor no joelho. Na época, eu não entendi. Pensei, putz, será que o meu posterior ainda tá tão fraco? Hoje, eu já sei que provavelmente está relacionado a uma fraqueza do VMO. Não conseguiu controlar a patela de maneira efetiva ao realizar um movimento com grande grau, grande amplitude de flexão de joelho, e isso pode ter gerado um desconforto. A dor não era ao ponto de não conseguir andar. É aquele leve dolorido que não deveria acontecer em uma articulação. Isso acontece em músculo. Articulação não. Articulação é problema, tem que ser resolvido. Então, se você fazer esse tipo de exercício, talvez um sissy, talvez um próprio goblet, talvez algum agachamento com máquina, e você novamente tem uma cadeia posterior dominante, preste atenção nisso, faça o teste de força de VMO, existem vários aí, ou então vá no profissional, que obviamente ele vai saber como resolver isso, até melhor do que eu e você, tá? Mas essas são 4 bandeiras vermelhas que, se você levantou todas elas, tome cuidado. Para finalizar o vídeo, vou relembrar, tome o conselho como pitada de sal, analise o seu caso, tá? Sempre os seus números, compare os exercícios. Esse é a dica mais simples, porque ela tá escrita no papel, não tem subjetividade, ela é totalmente objetiva. O meu agachamento ele tem 50 kg de diferença, então tem algo aí no meio para ser investigado. Mas, de maneira geral, eu só queria transformar a minha experiência em algo que pode ser positivo para vocês, que talvez tenham aí essa situação também, para que dessa maneira a gente consiga caminhar sempre pra frente, juntos, beleza? Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje, espero que você tenha gostado. Se esse foi o caso, aquele joinha, aquele comentário, você já sabe, aquele papo, mais de 500 vídeos aqui no canal, já falei isso demais. Eu vou ficando por aqui, você assistiu até aqui, muito obrigado.